Ao chegar na casa de Tarzan, vemos uma biblioteca em sua sala. O autor nos conta que começou a ler bem cedo e desenvolveu um gosto pela escrita e pela leitura. Tarzan gosta de contar histórias e também se inspira na literatura cristã para escrever alguns de seus livros. Celebrar o livro contribui para valorizar a sua importância e de seus autores no imaginário da população de todo o mundo. Nós vamos conversar agora com Tarzan, o autor que tem mais livros publicados na Academia de Letras do Noroeste de Minas. Tarzan, seja bem-vindo. E, primeiramente, de onde vem a sua inspiração? Olha, a inspiração é uma coisa assim muito louca. Na verdade, quando eu penso na inspiração, são insights. Eu chamo sempre insights, né? Você tem aquela ideia, ela vem à sua mente, você não sabe muito bem de onde ela vem. E depois que tem aquele insight, aí vem o segundo momento, que é escrever, que é muito difícil. Imagina, você tem um insight, eu tenho 2 romances com mais de 400 páginas, né? Então você tem um insight que durou ali 30 segundos, quando você teve a ideia, pensou numa história em 30 segundos, e depois você vai ter que escrever aquela história que dá 400 páginas. Em média, eu trabalho 3, 4 meses num livro assim. Então, isso é muito trabalho. Carlos, eu acho que eu tenho 7, 8, não tenho certeza. Eu escrevi 11. Alguns não foram publicados, tem alguns inéditos, uns numa tiragem maior, menor, né? Mas são 7 ou 8 livros, se eu não me engano, que foram publicados. O meu primeiro livro, primeiro romance, primeiro livro aqui em Paracatu, fez 21 anos esse ano. Dia 1º de abril, fez 21 anos que eu publiquei meu primeiro livro, que é um livro de poesia, Aboios. Depois disso, eu publiquei num jornal aqui da cidade, o jornal O Movimento, que não circula mais, eu publiquei um romance, que foi O Pânico na Rua da Bahia, que é o primeiro romance que eu escrevi. Eu publiquei como folhetim, todo jornal trazia um pouco do livro, e publiquei o livro todo assim, e depois ele saiu uma edição em livro, né? Então, assim, toda a minha vida de escritor foi aqui na cidade, tudo que eu escrevi foi aqui. Qual foi o livro que mais te marcou? Olha, eu posso pegar ele? Esse aqui, esse é meu livro mais recente, chama de Deus que Veio a Palavra. Ele me marcou muito porque é um livro com textos muito curtos. Eu pego versículos da Bíblia, um versículo, e escrevo um texto rápido sobre aquele versículo, sempre trazendo para o cotidiano, porque a Bíblia, ela é algo que é para se trazer para o cotidiano. Então, minha ideia sempre foi essa, para o cotidiano. Esse livro, então, tem essa. Na área de não ficção, eu citaria esse, de Deus que Veio a Palavra, que foi o último livro que eu publiquei, né? Mas na área de ficção, eu citaria o Verás que um Filho Teu Não Foge à Luta. Esse aqui, ia caindo. Essa é a 2ª edição. Já é um livro que fica em pé, né? Livro que fica em pé, você tem que respeitar. Como escritor, como você vê essa relação com a tecnologia que os jovens têm hoje? Porque, de certa forma, a tecnologia acaba afastando os jovens, né, da literatura. Olha, nós vivemos o que nós chamamos nós chamamos isso de paradoxo. Em teologia, chamamos paradoxo. O seguinte, nunca se leu tanto como se lê hoje. Nunca se leu tanto como se lê hoje. No entanto, nunca se leu tão pouco como hoje. Por isso que é um paradoxo, porque uma ideia contradiz a outra. Ou seja, por causa das redes sociais, dos smartphones da vida, hoje todo mundo tem um smartphone que fica usando as redes sociais para se comunicar, para ler. O problema, por isso que eu digo que nunca se leu tão pouco, né, ao mesmo tempo que se leu muito, todo mundo lê, todo mundo tem acesso, mas são textos muito curtos. Imagina que tem um aplicativo que só são 140 caracteres para você se comunicar, né? Você ler ou escrever. Então as pessoas leem, usam linguagem muito truncada, quase um subdialeto hoje, né? Tanto que as pessoas que não são muito afeitas às tecnologias têm dificuldade de entender o que um jovem conversa,
o que ele usa de sigla, de símbolo, né? Hoje se usa muito esse emoji, GIFs. Eu sempre fico lembrando das pinturas rupestres, lá nas cavernas, quando as pessoas não sabiam ler nem escrever, desenhavam. Então nós estamos fazendo um caminho de volta, lá para as cavernas. Porque as pessoas, você diz alguma coisa para uma amiga sua, ou tal. Ela manda uma carinha de volta. De vez em quando eu tenho dificuldade de interpretar aquela carinha e me sinto o próprio homem da caverna. Então, lê muito, mas essa linguagem truncada. Lê pouco porque a literatura densa, forte, a literatura dos livros clássicos, essa praticamente as pessoas não conhecem. Então, hoje, lendo muito teologia, né, leio mais teologia do que ficção, mas já li muito ficção. E acho que tudo isso é fundamental, importantíssimo para a vida de qualquer pessoa, para a formação do caráter e da consciência crítica. Tarzan, TV Minas Brasil agradece a sua entrevista. Esperamos estar contribuindo para a cultura e agora vamos retornar ao estúdio.